Meus amigos, meus irmãos, que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. Allan Kardec teve ensejo de anotar em O Livro dos Espíritos, em uma questão em que, com os imortais, ele analisava a problemática social de que há um elemento notadamente esquecido em qualquer proposta econômica por parte dos governos, diríamos nós, das políticas públicas, mas é um elemento fundamental, diz o codificador, para salvaguardar a sociedade. E esse elemento, diz Allan Kardec, é a educação. Mas não a educação moral dos livros. A educação moral, aquela que é capaz de forjar novos caracteres na criatura. Naturalmente, Allan Kardec, como educador que fora, notável discípulo de Johann Henrique Pestalozzi, durante toda a sua vida, centralizou a sua atuação, as suas perquisições filosóficas, a sua atuação pedagógica em torno do tema da educação. Ele teve oportunidade, antes de codificar o Espiritismo, em escrever uma série de obras pedagógicas, preocupado em disseminar o método de Pestalozzi, o seu mestre. Pestalozzi, que foi um notável educador suíço no século XVIII, simpático ao pensamento iluminista, à Revolução Francesa, acolhido na roda dos intelectuais. Era um homem que passara a sua vida integralmente dedicado à educação, especialmente a educação dos mais pobres, tornando-se um ícone, senão o pai da pedagogia moderna. Curiosamente, pouco estudado nos cursos de formação de professores no Brasil, pouco conhecido nos livros de história da educação, que em nossa modesta opinião lhe destinam poucas páginas, dada a sua contribuição. É Pestalozzi que vai ser o indivíduo que escreve tratar-se o amor, o fundamento eterno da educação. Em uma época em que a criança não tinha status de infância, em que a criança, como anotara o historiador Philippe Arrier, poderia ser levada à morte pelos próprios pais se pesasse na economia doméstica. Estamos falando da Idade Média, no século XVIII, o século das luzes, em que os enciclopedistas, os iluministas, propuseram um novo modo de pensar sobre o homem, sobre o mundo, sobre Deus. E Pestalozzi, na esteira do pensamento iluminista, vai chamar a humanidade a atenção para com o cuidado da infância e em tempos em que nós não tínhamos os conhecimentos que hoje temos das neurociências, em que vamos perceber que é fundamental a afetividade à criança por parte dos pais, desde aqueles primeiros 1000 dias. Pestalozzi, sem o aparato tecnológico que nós temos, vai dizer que o amor é o fundamento eterno da educação. Hoje aprendemos que é preciso estabelecer a presença do afeto dos pais para que a criança desenvolva as suas condições cognitivas de maneira harmônica
especialmente nos seus primeiros 1000 dias. Esse homem foi a criatura que teve a coragem de opor-se a algo que era corriqueiro no processo educacional: a violência, o castigo físico, o espancamento do educando por parte daquele que era o seu educador, o seu tutor. Esse homem extraordinário foi quem volta os seus olhos sobre a infância abandonada nas guerras e vai dizer na sua biografia que tornou-se mendigo com os mendigos para fazê-los homens de bem. Há na Suíça uma bela estátua em sua homenagem, e a referência a Pestalozzi é como pai. É tão bem compreendido em outros países por um fenômeno muito natural. A sua obra é majoritariamente em alemão, traduzida em espanhol, em francês, em inglês. Nós não vamos encontrar, lastimavelmente, textos de Pestalozzi em língua portuguesa. A despeito de que no nosso Brasil viveu por muitos anos uma mulher extraordinária voltada à educação especial, Helena Antipoff, que era notável discípula das ideias pedagógicas de Jean-Henri Pestalozzi. Eurípides Bassanufo, esse notável educador espírita do Triângulo Mineiro. Apesar de não haver registros que estudara a pedagogia pestalozziana, em seu trabalho educacional no Colégio Allan Kardec, em Sacramento, conforme registra o notável historiador, reflete especialmente as concepções pedagógicas de Pestalozzi, que não eram mera concepção, eram fruto da experiência. Ele era um pensador da prática, e ele vai ter a coragem de afirmar, especialmente a partir da sua novela pedagógica Leonardo e Gertrudes, e depois num livro que referencia a obra intitulada Como Gertrude Ensina Seus Filhos, o papel fundamental da mãe na educação da criança, a sua vocação instituída pelas leis cósmicas da vida, para além dos nossos preconceitos humanos, para além das nossas perspectivas apequenadas pelo paradigma materialista. As possibilidades da maternidade se apresentam como uma ferramenta divina para que na ternura, na educação amorosa, no cuidado que não cabe somente à mãe, ao pai também, mas a maternidade vem ensinar-nos, os homens também, a necessidade e o papel fundamental do afeto para transformar a nós outros em gente. Pestalozzi pode ter a sua pedagogia sintetizada em 3 elementos fundamentais. E onde faltasse um deles, dizia ele, o homem formado sem o cuidado da educação da razão, do coração e das mãos, não é um homem por inteiro. É um meio homem, é um meio ser humano. Pensava ele então a necessidade de contemplar-se, o ser na sua integralidade. Aí estava presente, naturalmente, como bom protestante, a sua visão religiosa na sua perspectiva pedagógica. Preconizava a tolerância religiosa, preconizava a formação moral do homem e da mulher, despertando para o divino que habita nele. É com esse notável educador que o missionário da Era Nova, Allan Kardec, na condição de um jovem pedagogo, professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, vai inaugurar em Paris, no seu lar,
um centro educacional e vai configurar-se como emérito, mestre-escola, membro de uma série de sociedades científicas, um homem mergulhado nas águas do seu tempo, a tal ponto que o professor Rivail, com 20 e poucos anos, apresentou, conforme encontramos o facsímile na Biblioteca Nacional da França, um plano de melhoramento da educação pública. E nesse plano, ele vai lembrar que a educação é uma ciência, que não deve ser entregue a qualquer aventureiro, muito menos, dizia ele à época, algo muito comum, a mercenários. Indivíduos que assumiam a responsabilidade de serem tutores das crianças ante as famílias nobres, já que não havia educação pública para as classes populares, e se apresentavam sem as credenciais a essa grave tarefa, que, segundo o professor Rivaio, mais causavam prejuízos do que causavam boa formação ético-moral, porque desconheciam algo que ele houvera estudado toda a sua vida, a arte da ciência de educar. E de uma visão diante do futuro, ele chega a propor, além de uma escola de aplicação para a formação de professores, a necessidade de educar-se, de formar-se os pais para tal desiderato. É um precursor do que hoje se chama, em boa psicologia ou pedagogia, de educação parental. À época não se falava nisso, é coisa recente. Mas esse nobre espírito, que estava talhado para tornar-se o codificador do espiritismo, tinha clareza da importância da educação. E quando apresenta ao mundo o livro dos Espíritos, não perde a oportunidade de dizer que é necessário a educação moral. Nós todos, de maneira geral, temos por hábito olhar os problemas de superfície, olhar os problemas do mundo, ainda mais em tempos de redes sociais, conforme compreende o problema, o senso comum, que vai vigorando como uma onda que se alastra, especialmente pelas redes sociais. Outro dia assistimos alguns jovens agredirem um professor. E a todos os dias nas redes sociais são veiculadas imagens assim. Jovens, adultos, agredindo o professor. E nós passamos a imaginar, numa visão pessimista, que a cultura materialista procura vender a nós outros, de que o mundo está perdido, de que não há mais solução, que não é mais possível. No entanto, é bom lembrar que violência é uma presença no nosso processo histórico, sociológico, antropológico, evolutivo, porque até ontem, à luz da reencarnação, nós constituímos o processo civilizatório com base na violência, a agressividade ancestral que ainda habita em nós. Que os espíritos não me ouçam, mas é só a gente andar no trânsito em dia de chuva, que a fera comparece. Especialmente se alguém cortar a frente da gente, que a gente desencarna de ódio. E como não pode pegar o tacape para dar na cabeça do outro, a gente descarrega o ódio na buzina, e haja buzina. Tem gente que parece que só sabe usar a buzina. A gente tinha que escutar o palavrão na buzina. É a agressividade. A nossa agressividade. Konrad Lorenz, um notável etologista austríaco, estudioso do comportamento dos animais, teve ensejo de dizer que
O único animal que ele percebeu que tinha prazer na violência, em consumir um outro animal, é o bicho-homem. Alguns animais matam para nutrir-se, para sobreviver dentro desse darwinismo das espécies. Mas nós outros, porque ainda somos dominados pelas paixões inferiores, nos dirá o Espiritismo, sentimos prazer quando devolvemos a agressão, quando pisamos no pé de quem pisou-nos o pé, quando saímos atrás de quem nos cortou a frente, para lá adiante, correndo risco de causar um outro acidente, ou um acidente, cortar-lhe a frente também. E aí a gente lembra aqueles adjetivos muito fraternais, que não dá para dizer, porque não é de bom tom em público, nem na intimidade, utilizar-se do palavrão. Mas a gente lembra deles. É a nossa animalidade ancestral gritando muito alto. É a raiva descompassada, porque a raiva, como emoção básica, em alguma medida é necessária. Contudo, quando o nosso comportamento passa a dominar-se pela raiva, nós estamos abandonando um compromisso que todos temos conosco mesmo, de avançarmos na presente reencarnação na senda do progresso. Eis então a contribuição do Espiritismo para pensarmos o tema da educação. Nossos filhos, ou a criança, não é mais aquele anjinho que Deus empresta um corpo no momento do nascimento, quando nas teologias tradicionais aprendíamos que Deus colocava no corpo um sopro, que era o Espírito. E naquele momento, nascia aquela criatura de Deus que depois tinha que cumprir determinado rito para tornar-se filho de Deus. E a gente compreendia, à luz da teologia tradicional, a criança, portanto, como uma tábua rasa, como uma folha em branco, a qual precisamos empregar esforços para conduzir a Deus. E numa perspectiva dogmática, que hoje poderíamos dizer fundamentalista, era necessário conduzir a criança a Deus em tal qual religião. É curioso, porque essa perspectiva não dá conta da diversidade de características da criança. Nós somos capazes de ter filhos gêmeos com temperamentos opostos. Nós temos na mesma família 4 irmãos, criados pelos mesmos pais, nas mesmas circunstâncias, e nenhum deles é exatamente igual ao outro no plano comportamental. Na cultura materialista, vamos entender que o corpo é o resultado, o novo corpo, a criança que nasce, na perspectiva materialista, é o resultado do acaso biológico, do encontro do espermatozoide com o óvulo, a sua fecundação. Segue o automatismo biológico, portanto, a criança traria as características genéticas da espécie e da família. Aí nós aprendemos a dizer na cultura popular que o sangue puxa. O fulano é igual a mim, enquanto ele se comporta bem. Puxou o pai. Aí quando a criança começa a apresentar pendores que nos incomodam, eu acho, mulher, que ele puxou o lado ruim da tua família. Meu bem, o que eu faço com esse menino? O que eu dou na mão dele, ele quebra. Ah, me lembrou a sua mãe. É de família, resolvam vocês. No entanto, se a genética determinasse, como explicar? Em uma família de inteligência mediana, as crianças portadoras de altas habilidades. Como explicar? Famílias em que
As práticas culturais, na leitura e da escrita, nem sempre estão presentes. E nós temos criaturinhas apaixonadas pelo estudo, pela escola, pasmem, pela possibilidade de ampliar seus próprios horizontes. Às vezes uma família de criaturas de comportamento viciosos, com um filho que eles rejeitam. Você não pode ser meu filho, menino. A gente fuma, bebe, se droga, pinta o 7. E você acha que quer ser padre? Não é que nem a gente. Aí a reencarnação vai trazer uma nova concepção da infância, que vai aclarar os problemas humanos, no que tange à compreensão dos variados comportamentos, das condições diversas de saber, da aprendizagem que antecede a atual vida, com a doutrina da reencarnação. Até ali, ninguém houverá dito o que disse o Espiritismo, da forma que o Espiritismo disse. Nós somos seres espirituais, que fomos criados por Deus, simples e ignorantes. No tempo que se perde na estrada dos milênios, e galgamos um processo evolutivo da mônada espiritual, como diz André Luiz, em o livro Evolução dos Dois Mundos. E evolução entre os dois mundos. E vamos transitando nos diversos níveis evolutivos da natureza, do reino mineral ao animal, tendo passado pelo vegetal antes, até chegarmos ao hominal em que nos encontramos. E a nossa vocação, segundo os Espíritos na codificação em O Livro dos Espíritos, é chegarmos um dia à condição de espíritos puros. Galgamos esse processo árduo de florescer das nossas potencialidades. E alcançando o estágio hominal, somos dotados do pensamento contínuo e vamos refinando pelas reencarnações sucessivas o nosso livre arbítrio, a nossa liberdade, ou melhor, as possibilidades de escolha que todos somos dotados, embora condicionados pelo meio, mas jamais pelo meio determinados. O determinismo biológico só existe naquilo que o espírito preside. E quando estamos para reencarnar, o espermatozoide que vence a corrida da vida e fecunda o óvulo é aquele que traz a carga genética em sintonia com as nossas próprias vibrações e com as nossas necessidades educativas. Aí surgem as circunstâncias fisiológicas que naturalmente nos trazem variadas lições e que na adolescência a gente não suporta. A orelha da gente não é do jeito que a gente queria, o nariz da gente não é do jeito que queria. Vem uma enfermidade, vem uma manchinha, vem a irmã asma, nos ensinar a lição da paciência, da disciplina, de um regime ético, moral, comportamental para viver. E vem as demais enfermidades, as limitações, as dificuldades que refletem as nossas necessidades educativas em um plano de provas e expiação em que nos encontramos. Daí, estamos no lar que precisamos, com espíritos mais ou menos afins, com os quais já galgamos algum patamar de afetividade, com outros que nem tanto, e com outros que a gente chega a dizer nem pensar. Reencarnamos no lar que precisávamos.
com os pais, responsáveis ou não, que precisávamos. Com a família coerente com a nossa necessidade educativa. Mas como Deus é Pai, não é carrasco, coloca ao lado daqueles inimigos do passado que nós temos e que temos que aprender a amar. Aquelas outras almas que já edificamos um amor mais puro, cuja convivência é prazenteira, que nos dá vontade de ficar em casa, de conversar, de ouvir, de estar do lado, sem que se precise dizer alguma coisa. Que enobrecem a nossa vida, seja no núcleo doméstico ou no lar mais ampliado. Mas Deus, na sua providência, nos dá o ambiente que nós precisamos para sermos exitosos na presente reencarnação. Assim é conosco, assim é com os nossos filhos. Disse o poeta libanês Khalil Gibran, que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida. E vai propor uma bela metáfora, que os pais são um arco, os filhos são flechas. E sendo Deus o arqueiro, quanto mais nos dobramos à vontade divina, mais longe lançamos nossos filhos na senda da evolução em caminhos acertados. Dando a entender essa tarefa missionária que o Espiritismo vai nos revelar, conforme aponta o Espírito Santo Agostinho e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que a mater paternidade constitui-se em uma missão, em uma tarefa alinhada ao nosso programa reencarnatório, que faz parte daquilo que a psicologia junguiana pode chamar de sentido existencial. E Joana de Ângeles, espírito, em quase todas as suas obras de caráter psicológico, transpessoal, vai nos lembrar que constitui-se em tarefa importante para o êxito nesta reencarnação, já que estamos aqui a trabalho autoeducativo, iluminar a nossa consciência no que tange ao nosso sentido existencial. Vivemos uns dias de crise, dias profundamente desafiantes. De tal sorte que os Espíritos vão nos dizer, através dos textos de Allan Kardec em A Gênese, que os tempos são chegados. Nós vivemos em uma morada planetária, meus irmãos, que segundo a categorização dos espíritos superiores, trata-se de um plano de provas e expiação. As provas são essas nossas lutas comuns que nos impulsionam ao progresso pelo uso da inteligência, pelo trabalho, pela nossa moralização. A expiação é a cobrança da conta pendente de vidas passadas. A expiação é a colheita obrigatória da semeadura invigilante. Quando nos afastamos por escolhas próprias da ética cósmica ou das leis morais da vida. Portanto, um mundo de provas e expiação tem por moradores gente como a gente. Pessoas que querem alçar patamares superiores da evolução, mas temos nossos vícios, nossas paixões inferiores, o nosso egoísmo de cada dia, o nosso orgulho que tem fundamentado a cultura de ódio. Odiar alguém porque pensa diferente de mim é resultado efetivo de uma conduta orgulhosa,
Quem não pensa como eu não é meu inimigo. Há pensamentos diferentes dos nossos. Tem gente que custa descobrir isso. As pessoas têm direito a pensar diferente da gente. Essa é a riqueza do nosso planeta. Ah, mas fulano está errado. Cuidado, porque às vezes a opinião de Jesus pode ser diferente da gente. Ter certeza absoluta de tudo revela a nossa própria ignorância. A gente não sabe quase nada. Nós estamos engatinhando na senda do progresso. As crianças da nova era, viu? Elas vão tomando conta. Então, a família é esse laboratório de sociabilidade transcendental, em que a gente vai aprender a fraternidade universal, a começar pelo ambiente doméstico. Somos obrigados a compartilhar coisas com os irmãos, a obedecer à disciplina dos pais, a lidar com as circunstâncias as mais desafiantes. Muitas delas, dentro do nosso programa reencarnatório, dão conta das nossas expiações. Da colheita pesada, exigente, afligente muitas vezes, do plantio equivocado do ontem. E estamos em um planeta em que a maior parte dos espíritos que aqui habitamos somos espíritos inferiores. E não briguem comigo por dizer isso. Briguem com Allan Kardec, porque está no Livro dos Espíritos. Na escala espírita, questão 100. Como é que a gente sabe que está na condição de espírito inferior? A gente pode fazer um teste. É só começar a pensar. Eu ainda tenho alguma cota de egoísmo? Se eu não tenho, já passei da categoria. Estou bem. Será que eu sou egoísta? A gente começa a pensar. Quando eu estou para estacionar o carro e vem aquela criatura que anda bem devagar, parece que tem a vida toda pela frente, mas eu acho que eu não tenho. Eu vejo que ela vai estacionar na vaga que eu estou mirando a 1 quadra. Será que eu a ultrapasso e ocupo a vaga no lugar dela e finjo que não vi seu interesse? Se eu faço isso, eu ainda sou egoísta. Se me incomoda que alguém bata a minha porta pedindo um pão porque eu estou vendo a novela da minha vida, eu ainda sou egoísta. Agora eu vou dar um exemplo que é o golpe de misericórdia. Do egoísmo. Se eu sou pai e vejo a minha esposa varando a madrugada atendendo as crianças, e mesmo vendo fico petrificado na cama, fingindo que estou dormindo, porque está frio, eu sou um tremendo egoísta. Ah, mas eu trabalho amanhã. Ela também. Ela também. Se eu imagino que a minha esposa nasceu para lavar a minha louça, se eu acho que o meu pai é um banco que tem que bancar as minhas despesas até a próxima encarnação, eu sou egoísta. Vou dar outros exemplos mais radicais. Se me incomoda que alguém tenha a cor de pele diferente da minha, se eu sou racista, eu sou egoísta e orgulhoso. Aliás, o espírita não consegue ser racista, porque se for, ele não entendeu o espiritismo. Mas Deus é tão bom que você vai reencarnar na África, vai reencarnar na Nigéria, vai vir para o Rio Grande do Sul, vai ter tom de pele diferente para aprender a compreensão de que nós somos uma grande família. Ah, mas então eu sou machista. Eu acho que a mulher tem que ter ainda uma condição inferior. Se eu me pegar nessa situação, lembre-se da reencarnação. Porque tem um negócio, uma vez falei sobre isso, quase apanhei. Porque tem uma coisa muito bacana que André Luiz revela, que se chama ação e reação.
Então, o machão que oprime a esposa, que lhe agride é crime, que lhe ofende moralmente também é crime, que abusa das possibilidades de uma cultura machista como a nossa, está fadado pela lei de causa e efeito a reencarnar, porque é natural, à condição feminina. Vai reencarnar como mulher, meu filho, não vai ter saída. Porque faz parte da evolução. Nós reencarnamos modificando várias vezes condição social, econômica, étnico-racial e polaridade sexual. Sabe para quê? Para a gente aprender sobre a vida em diferentes ângulos. Então, o machista de hoje, depois vem a feminista de amanhã. Porque vai na pele viver a situação e entender que não é possível que haja intolerância, que haja preconceito, que haja formas contemporâneas de dominação, quando Jesus Cristo, nosso guia, nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar como Jesus nos amou não é fácil, não. Amar como Jesus nos amou é amar com entrega, com zelo pela felicidade do outro. É fazer ao outro tudo aquilo quanto eu gostaria que o outro me fizesse. O cristianismo muda o conceito de justiça, colocando o direito do outro como referência ao nosso direito. Vejam só como muda a percepção. Então, nossa criança é um espírito imortal, dotado de uma série de aprendizagens multimilenares. Traz consigo maus pendores, vícios, paixões inferiores, às quais se atrelou por inobservância das leis de Deus. E Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai recomendar que observemos as crianças desde o berço, que elas já apresentam as suas tendências, aquelas que devemos corrigir e aquelas positivas que devemos reforçar. Mas para isso a gente tem que ter atenção aos filhos. Tem que abrir a nossa agenda para as crianças. Tem que abandonar um pouquinho o celular, um pouquinho. Deixar um pouco de lado a televisão. E quem perde um programa de TV não perdeu nada, porque eles são repetitivos. Eu tenho 41 anos. E quando eu ligo a televisão aberta, parece que eu estou vendo coisa que eu via quando era criança. Porque há pouca criatividade. Até porque há muita banalidade. Então desligar um pouquinho, meu filho, vamos conversar. Mostra para o pai o livro que você está lendo. Ou se ele não está lendo, lê para o seu filho. Leia, porque além de aprender a ler, ao gosto do estudo, pode aprender lições de moral da sua boca, o que é uma dádiva, para que depois nós possamos dizer, quando desencarnarmos, a minha tarefa eu realizei. Porque não brinquei de pai e mãe, ocupei meus dias com essa missão, dei conta dos meus afazeres e não me esqueci dos meus filhos. Não gastei as minhas horas raras em happy hour interminável. Não inventei tarefas noturnas para os meus filhos para viver a vida familiar como se eu fosse solteiro. Claro que cuidei de mim, dei tempo para mim, mas preciso atentar aos meus filhos. Allan Kardec vai dizer em O Livro dos Espíritos, ao indagar aos benfeitores, qual a importância para o espírito passar pelo estado da infância. E os benfeitores vão dizer que nessa fase, o espírito é mais acessível às impressões que recebe, para o que deve atentar os responsáveis de educá-lo. É nesse período
em que nós construímos o homem e a mulher de bem do futuro. É com os nossos filhos, educando-os, que construiremos a sociedade regenerada da manhã, dizíamos antes. Que estamos nesse período de transição, que a antessala da mudança de um mundo de provas e expiação como o nosso, para um mundo de regeneração. Um mundo em que predomina o egoísmo, o orgulho, as nossas maldades, para um mundo em que o bem predomina, como ensina os espíritos a Allan Kardec. E essa mudança se dá pela nossa transformação interior e pela presença de espíritos que estão se reencarnando em condição superior à nossa, para nos entusiasmar, para nos influenciar, para liderar-nos na edificação do bem aonde nós estivermos, pela força do exemplo. Eles estão aí. Atentem para as boas notícias. Uma menina nos Estados Unidos que faz uma horta comunitária para moradores de rua. Um gari que transforma a sua casa em biblioteca popular. Uma senhora que vai acolher enfermos que estão na rua e leva para o seu lar. Interessante que não são notícias badaladas, né? Mas elas estão por aí. Hoje eu lia pela manhã, na hora do meu chimarrão, cedinho, uma notícia. Um músico americano, há 30 anos, se dedica a conversar com adeptos da Ku Klux Klan. Ele, negro, para demovê-los do racismo. Sabe como? Não é gritando, buzinando, pelo diálogo. Há 30 anos. Há um documentário sobre ele. Em um canal de TV por assinatura. Ele se tornou uma referência. Li há alguns anos atrás. Um jovem entregue ao seguinte trabalho: de infiltrar-se em grupos neonazistas para identificar os que fraquejam na violência e convidá-los a grupos terapêuticos para se libertarem da enfermidade e do preconceito. Na Irlanda. Como tem gente fazendo bem, a gente só não sabe. Porque a gente está focado no mal. Porque a gente fica acreditando que bandido bom é bandido morto. Que o que vale é a violência. Que é preciso a agressão. Mas Deus nos trouxe tantos nobres exemplos. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Tantas almas, um Francisco Spinelli, uma Cecília Rocha, uma educadora que passou a vida difundindo uma campanha que no Brasil comemora esse ano 40 anos. Mas no Rio Grande do Sul tem 70 anos. A campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil. Essa moça notável, educadora daquela região da Serra, depois veio para Porto Alegre, marcou seu nome no movimento espírita, foi para Brasília e entregou a sua vida para disseminar a educação da nova era. Que eu não tenho dúvida, tratar-se dos elementos que encontramos na evangelização espírita infanto-juvenil. E não falo isso por teoria, não é porque estou doutor em educação, é porque passei pelo processo da evangelização da infância e juventude. Nasci em lar espírita. Espírito atrasado é assim, reencarna em família espírita para ver se ajeita. E eu sei que se eu já sou complicado passando por esse processo, se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui conversando com vocês. Salvou-me a vida. Contam as tradições espirituais, segundo o espírito de Amélia Rodrigues, que houve uma grande assembleia na espiritualidade superior, junto a entidades venerandas,
comprometidas com a missão espiritual do Brasil, de ser esse celeiro de bênçãos, disseminando claridades espirituais a toda a gente e acolhendo, como vemos hoje, irmãos de outras pátrias, dando ensejo de percebermos as bases da fraternidade universal do amanhã. Observavam os benfeitores que o Espiritismo tinha avançado como consolador prometido, vinha iluminando consciências, impedindo suicídios, libertando almas do vício, edificando o perdão nos relacionamentos, estabelecendo a caridade capaz de disseminar benefícios a muita gente sofrida na terra. No entanto, era preocupante que o indivíduo entrava em contato com a doutrina espírita, com o Paracleto prometido por Jesus, já à idade avançada, já comprometido com alguns hábitos, com alguns vícios, enfrentando, algumas vezes com êxito, a necessidade de adaptação moral ao clima do Evangelho, com muita dificuldade. E que era necessário, portanto, para que o Consolador cumprisse a sua missão na Terra, criar estratégias para que o conhecimento espírita cristão nos prevenisse e nos desse a oportunidade de escolher com conhecimento de causa caminhos melhores. E segundo narra Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, a decisão dessa Assembleia de Almas Notáveis foi, portanto, criar no plano terreno a evangelização da infância e da juventude à luz do Espiritismo. Há 70 anos. Almas reencarnadas com esse compromisso, nos mais longínquos rincões da pátria do Evangelho e do Rio Grande do Sul, vem elaborando para que a nova era seja desperta nas almas, aquelas que renascem com compromissos iluminativos, que vieram para desenvolver suas comunidades nas várias áreas do conhecimento humano. Outras que precisam aprender a servir em setores mais simples. Outras que estão comprometidas com a pacificação social. Todas elas nos mais diversos setores. Reencarnando-se em lares espíritas ou não. Já fui evangelizador de crianças que levaram os pais na periferia urbana, de pais mais tortos do que nós possamos imaginar. Já vinculados à drogadição, ao tráfico, a criança começa a levar aquela criatura à casa espírita. Porque algo a chama. Conheço casos de jovens que tornaram-se espíritas e depois passaram pela conduta a estimular os pais na prática do bem. Sem nenhum incentivo da família, alguns até com perseguição no lar. Dada a identidade que traziam antes de reencarnar com o Espiritismo, porque está no seu programa reencarnatório. Não porque o Espiritismo é uma religião melhor que as outras, não é isso. É pela cosmovisão que o Espiritismo nos confere, porque nos dá ensejo de valorizar a vida na sua dignidade, de entendermos a oportunidade que é a reencarnação, de despertarmos a valores melhores e progredirmos conscientemente na senda do progresso espiritual, assumindo os nossos deveres, constituindo uma disciplina pessoal, educando os nossos sentimentos e desenvolvendo ações em coerência com a grande finalidade existencial de todos nós, que, segundo o Espírito Joana de Ângeles, é o amor. Nós, até os mais truculentos,
nascemos para amar. Estamos na terra para aprender a amar e servir. Onde a vida nos situou. E vai propor a benfeitor em um belo texto. Floresça onde fostes plantado. Quem não sonha com uma sociedade mais feliz? Quem não quer um mundo em que não seja tão difícil amar? Quem não sonha com a possibilidade de banir das nossas terras a violência, a drogadição, o preconceito, o egoísmo, as desigualdades absurdas, tal como se apresentam? Quem de fato não quer sentir e ver, compreender a grande família humana em um clima de fraternidade o mais puro? No entanto, essa sociedade regenerada, que pode parecer utópica, mas que está na nossa programação espiritual, se inicia dentro do próprio lar. Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, vai dizer, colocando na boca de Jesus a seguinte frase: a paz do mundo começa sob as telhas que nós nos acolhemos. E naquela noite estrelada em Cafarnaum, o mestre inesquecível vai inaugurar na casa simples do pescador Simão Pedro o culto ao Evangelho no lar, o hábito da oração em família, que nós espíritas cultivamos, seguindo a tradição do cristianismo, pois que o que nós queremos para o mundo, precisamos começar por nós próprios, acendendo nova luz dentro de casa. Queremos mudar o mundo, voltemos-nos aos nossos lares. Atentemos às nossas crianças, observemos nossas crianças, convivamos tentando trazer-lhes emoções positivas, abrindo mão da agressividade no corrigir, ajustando a nossa conduta a uma firmeza gentil ou uma gentil firmeza, tendo Jesus Cristo como referência de educador. Nós acertaremos. Trazendo nossos filhos à evangelização espírita, infanto e juvenil, tenhamos certeza, filhos e netos, porque vô e vó têm compromissos compartilhados. Nós estaremos dando a essas almas oportunidade de ver o mundo sob toda uma perspectiva espiritual, que lhes fará toda a diferença nos momentos críticos, provacionais e expiatórios de suas existências. Neio Lobo, o educador paranaense, escreveu oportunamente: fora da educação não há salvação. Fora da educação moral, diríamos com Allan Kardec, não há renovação humana possível. E educação moral é compromisso de todos nós. Mas não é a moral do moralismo, a moral conforme o Livro dos Espíritos, a regra de bem proceder. Aquela que nos ensina que estamos na terra para servir. Porque se o Filho do Homem, que é o Cristo de Deus, veio para servir, ele que já era puro e nada tinha a expiar, o que será que a vida nos pede se não servir? Desse modo, meus queridos irmãos, eduquemos com base nas lições da doutrina espírita. Despertemos a compreensão de que as crianças são espíritos reencarnados, aguardando de nós outros a tutoria, a mentoria, a orientação ético-moral de uma pedagogia do amor pautada no exemplo e iluminada pelas lições imorredoras do Evangelho de Jesus. Fora
da educação, não há salvação. Fiquem com Deus, obrigado pela sua atenção e muita paz.